sem problema nenhum. Só um pouquinho que tem a Carla entrando, a Jaqueline entrando, tudo bom, pessoal? Nossa sala está ficando bem cheinha, graças a Deus, estava preocupada, que o pessoal não estava se apresentando, e estou preocupada com a Cláudia, que não chegou ainda. Mas eu tenho certeza que ela vai chegar. Enquanto ela não chega, vou lembrar a todos, para quem chegou agora, uma boa tarde a todos e a todas. Quem ainda não se registrou, se puder fazer esse registro, nós agradecemos, para depois poder fazer a ata direitinho. Enquanto a Cláudia não chega, gente, tem alguns avisos para dar, alguns comunicados, na verdade, de algumas coisas que foram acontecendo na semana, tá? E um deles foi a anotação que a gente fez via WhatsApp do documento que foi enviado com as sugestões da Paulo Gustavo. Deixa eu abrir ele aqui, para a gente dar uma olhadinha. Aqui é do plano. Peraí que eu tenho 1.500 documentos abertos para a gente poder conversar. Aqui, do ofício número 3, tá? Então, quais foram as sugestões feitas? Eu acho que todo mundo acompanhou, mas para a gente deixar registrado, eu vou colocar aqui bem rapidinho quais foram feitas as sugestões, certo? Quais as sugestões enviadas, certo? Então, era desenvolver e divulgar as propostas do Estado para atender os fazedores de cultura dos municípios que não se inscreverem na plataforma Transfere Gov até o dia 11 de julho de 2023, de forma que a cadeia produtiva da dança desses municípios não seja penalizada com a ausência da verba municipal. Outra proposta, garantir que não haja sombreamento de nenhuma forma entre os editais, tanto entre os da SEDAC dos municípios, quanto entre os próprios editais distribuídos nas 5 linhas apresentadas, sendo cada proponente contemplado apenas uma única vez. Garantir pareceristas que sejam da área da dança, principalmente nas linhas de criação artística, festivais, mostras de circulação, cultura e educação, economia criativa, arranjos e criações. Garantir que os pareceristas tenham formação em dança, seja com graduação comprovada em instituições de ensino superior, e ou no mínimo 5 anos de experiência comprovada no segmento. Garantir a plural participação de pareceristas de acordo com os mecanismos de estímulo à participação previstos na lei, para que haja protagonismo de mulheres, de negros, de indígenas, de povos tradicionais, inclusive de terreiros e quilombolas, de populações nômades, de pessoas do segmento LGBTQIAPN+, de pessoas com deficiência e de outras minorias. Garantir a remuneração dos pareceristas compatível com suas qualificações. Utilizar como ferramentas de aplicação de diretrizes os dados do mapeamento da dança e consultas públicas. Temos aqui o link, enviamos o link com os dados do mapeamento. Garantir que os editais sejam de acesso amplo e democrático, assegurando que os recursos sejam disponibilizados também aos pequenos trabalhadores da dança, conforme o texto da Lei Complementar 195 de 2022, em ações emergenciais que visem combater e mitigar os efeitos sociais e econômicos decorrentes da Covid-19. Instrumentalizar os pequenos trabalhadores da dança, desenvolvendo e divulgando instruções para aqueles trabalhadores que irão acessar os recursos da Lei Paulo Gustavo, e que nunca escreveram projetos, exigir dos proponentes comprovação de atuação no setor da dança de no mínimo 2 anos, garantindo que somente a cadeia produtiva da dança tenha acesso aos recursos, e garantir a transparência na avaliação dos projetos e enviar feedback para os proponentes com projetos não aprovados. Então, esse foi o conteúdo do documento que foi aprovado. Gente, vocês querem saber como ele foi aprovado? Ô, Sinara, não tem como tu compartilhar, assim, a tela com a gente, quando tu estiver mostrando? Posso, claro que posso. Posso sim, no próximo. Gente... Obrigada, Karine. Posso compartilhar sim, só deixa eu dizer para vocês como é que foi feito, tá? Como é que ficou a aprovação dele, foram um total de 19 votos, 12 válidos. Os válidos que a gente fala são os do ou o titular ou o suplente, na verdade, votando pelo titular. Gente, deixando bem claro quando vocês fazem a pergunta, o suplente também vota? Vota sim, gente, porque às vezes o titular pode não votar, e mesmo que o titular vote, é muito importante saber o posicionamento de vocês também. Então, não façam essa distinção. Titular, suplente, a gente quer saber, acho que todos nós precisamos trocar essa ideia e ter esse entendimento, tá? Então, na verdade, isso ficou para registro, para a gente poder colocar em ata depois. E teve, sim, o próximo documento, que foi o 4, que foi enviado essa semana, com as considerações feitas em função do audiovisual, né?
Vamos ver aqui, para eu compartilhar minha tela, cá, só um pouquinho. Aqui. Compartilhar. Vocês estão vendo? Se tu preferir, tá? Bom, não, sim, estamos vendo, Tá. Na verdade, o que nos interessa aqui foram as nossas justificativas, né? O que nos interessa, o que nós colocamos, na verdade, nessa parte daqui para baixo, tá? Que o nosso ponto principal era que fosse retirada a exigência do CNAE 59 ou inscrição no ensino dos proponentes de projetos submetidos ao inciso primeiro. Que esse era um dos grandes pedidos nosso maior pedido, na verdade, certo? E mais algumas coisas que apareceram na reunião que teve na noite anterior, que a gente conseguiu entender, que a gente podia também, né, pleitear algumas outras coisinhas que fosse mais flexível no plano deles. Que, na verdade, eles abordaram muito para curtas-metragens, algumas coisas que a gente sabe que a dança também pode entrar através do vídeo dança, vídeo arte, enfim. Preciso, pessoal, ler isso tudo para vocês? Tu consegue dar um resumo? Consigo! Então, tá. Então, o que nós pedimos, na verdade, era que, no inciso um deles, que tinha orçamento para curta-metragens, a gente pediria que fosse, não só para curta-metragens, mas que entrasse também vídeo dança, vídeo arte, videoclipe, enfim, na verdade, todas as solicitações feitas, conforme a gente até discutiu no grupo, foi nesse sentido, tá? Orçamentos complementares, apoios a mostras e festivais que também estivesse aberto a todos esses fazeres, e até no inciso 3 deles tinha uma coisa muito legal, que era para formação, e até a gente debateu muito, já imaginou que legal? Só um minutinho, gente, tem que aceitar alguém aqui, eu acho que... Tá, vocês ainda estão vendo o doc? Aqui. Que era muito legal, que a gente pensou, né, pô, já pensou os fazedores da cadeia produtiva da dança, que trabalham com vídeo dança, poderem se instruir com o pessoal do cinema? Então, também foi uma sugestão feita. Se vão ser acatadas ou não, a gente não sabe, mas, enfim, que nem dizer, o não a gente já tem, né? A gente sempre foi em busca do sim, esse documento já está lá, já está com o SEC também, então agora é aguardar o que vai voltar para a gente, tá? Posso parar de compartilhar ele? Vocês querem dar mais uma lida? Por mim, ok. Tá, pessoal, na verdade era só informar, depois a gente pode disponibilizar esse documento para vocês. Ele foi enviado a minuta, né, para todo mundo, mas a gente tem os docs oficiais ainda, a gente vai ter que ver de que forma também coloca eles depois organizadinho para que todos possam ter acesso, porque são documentos públicos, né? Feito isso, gente, alguma consideração sobre esses documentos, alguma observação que vocês queiram fazer? Tudo tranquilo? Por mim está tranquilo, até porque ele foi bastante discutido no grupo também, né? Então, isso, Rô, a gente só está trazendo ele aqui mais em função de ter esse registro que ele foi, né, que ele veio para a gente, tem tudo registradinho direitinho, o nosso regimento interno, ele dá essa possibilidade de fazer essas votações via WhatsApp online, então está tudo certinho, mas quanto mais a gente se organizar, fica mais tranquilo, né? Outra coisa que nós gostaríamos de comentar com vocês, na reunião anterior, ou foi nas nossas conversas, eu não vou me recordar, sobre as faltas, lembra? 2 faltas é muito pouco, o regulamento interno ele foi feito num outro período, né? Em que eu acho que a periodicidade das reuniões era diferente, enfim. Então, nós conversamos, gente, fica assim, ó, nós não temos como alterar o regimento interno, assim, de uma forma simples, tá? Pode ser alterado, sim, mas existe todo um protocolo, e a gente pode até verificar isso, apesar de que, assim, ó, sendo bem a bruxa da vassoura, a gente vai ter uma reunião por mês. Esse mês que foi extraordinário, nós tivemos as 2 reuniões. Então, assim, a gente procurou fazer esse calendário de acordo com no sábado, como nós tínhamos falado, uma reunião alternando com a quinta-feira, que foi o dia escolhido pela maioria, e vai dar um sábado ou uma quinta por mês, tá? Então, acho que todo mundo consegue se programar para estar aqui. Supondo que dê algum problema, o que nós colocamos já? Pedimos que quem não pudesse fazer presente nas reuniões, até 2 horas antes da reunião, mande um e-mail para o e-mail do colegiado, que daí já fica lá registrado, e ok,
não será contado como falta. Isso vai nos ajudar bastante, tá, pessoal? Eu vou, daqui a pouquinho, redigir um e-mail, eu mando para todo mundo certinho. Então, é só isso que a gente pede. Faça-se um e-mail, mande até 2 horas antes da reunião, que a gente daí já está sabendo que não vai ter essa presença e não conta como falta. Se isso não acontecer, a gente sim vai contabilizar como falta, e conforme o regimento, depois de 2 faltas, daí a pessoa, ela é substituída pelo seu suplente, no caso, né? Mas eu acho que vai dar para todo mundo conseguir, assim, dar uma ajeitadinha e se fazer presente nas reuniões. Gente, os comunicados que tinha para fazer eram esses, tá? De minha parte, e a gente tem as metas do plano, aquelas que nós colocamos lá no nosso grupo. Eu não sei se vocês conseguiram dar uma olhada, se vocês têm alguma consideração para fazer sobre isso. Na verdade, as metas, elas tinham sido já feitas com o pessoal do GT, né? Então, elas foram pensadas, foram digeridas, enfim, pensando sempre o que é melhor para o todo, né? Pensando em interior, pensando em capital, pensando em tudo isso. Nós temos que terminar aquela da lei, Karine. Ontem a Lu deu uma assim, rapidão, ela disse, eu vi essa lei outro dia, já deu, já está prontinho, mas nós temos ainda 2 que estão faltando, tá? Que me preocupa bastante, que é aquela do incentivo fiscal para empresas da dança, que está faltando prazo responsável em indicadores. Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela com vocês também. Espera aí. Vocês estão vendo? Eu não estou vendo vocês. Se vocês puderem me contar, eu fico bem feliz. Sim, estamos vendo. Obrigada. Então, olha só, o que nós precisamos aqui no eixo 4 é o incentivo fiscal para empresas da dança. A gente tem a ação que é criar um incentivo fiscal. Na verdade, o que mais pega são os indicadores, né? Como é que a gente vai fazer isso? Onde que a gente pode se respaldar para fazer isso, se isso é possível? Então, isso que nós precisamos ainda de ajuda. Espera que tem mais um aqui que está faltando um pouquinho, que acho que é lá em cima, o primeiro deles, que está faltando também os nossos indicadores da participação da dança nos editais de fomento. Então, são só esses dois itens que estão pendentes ainda. Tudo que está aqui, pessoal, é o que está naquele documento que foi mandado para vocês ontem, tá? Só que, lógico, né, quem foi, eu acho que foi a Lu, que ela mandou, ela disse, tá cheio de errinho aqui, sim, estava, porque ele foi digitado muito na emoção, assim, e na hora de passar para cá, ele já está estruturadinho, ainda eu tenho escrito em verde, tá, para vocês entenderem, que é para poder me localizar um pouquinho mais fácil, mas depois disso vai ser tudo formatado, ele já está praticamente formatado da forma que tem que entregar. Mas estamos precisando terminar esses 2 pontos. Este e O eixo 5 tinha alguma coisa, eu acho. O eixo 5, na verdade, pessoal, assim, nós tivemos um pouco de dificuldade, na verdade, na hora de fazer esse eixo 5, que é um eixo muito importante. Na verdade, nós fizemos as 10 metas, tá? Então, quem estava na reunião do GT aquele dia vai lembrar, bom, vamos pensar primeiro nas metas, o que a gente gostaria no nosso mundo perfeito, né, que fôssemos atendidos, e a partir disso a gente encaixaria essas metas dentro dos objetivos que a gente tem dentro dos eixos. Esse eixo 5, acreditamos que ele seja muito importante para a gente, porque ele é justamente o eixo da participação social, que é o nosso papel, nós representamos a sociedade civil. E dentre aquelas metas que nós tínhamos, a que mais se encaixava nesse eixo era o edital bianual setorial de dança, porque, na verdade, aí ele fala justamente de garantir a participação do colegiado na elaboração dos editais, garantia das políticas de cotas, que nem tem aqui embaixo. Então, na verdade, ele tem os indicadores dele que nos levam para isso. Então, por isso que até eu coloquei no grupo, olhem, se vocês tiverem dúvidas, avisem, mas ele foi posto ali por este motivo, e a gente tem que contemplar esse 5º eixo, que ele, para nós, ele é fundamental. Nós somos esse 5º eixo, basicamente, né? Então, é isso, gente, as nossas dificuldades estão exatamente em complementar aqueles 2. Eu posso parar de compartilhar, ou vocês querem mais... Posso parar? Sim. Obrigada. Sim. Aqui. Ok?
Parou, né? Então, isso, gente, nós precisamos dessa ajuda de vocês com isso, tá? A gente ainda está com o GT, vocês também, todos que estão aqui, independente de estarem no GT ou não, se puderem olhar isso com um olhar, assim, eu sei que tem pessoas aqui, talvez, até mais qualificadas do que eu, com certeza, né? Para poder dar essa sugestão e dizer, olha, o caminho é esse, podemos colocar isso, para a gente poder finalizar, porque, na verdade, a gente está bem atrasado, conforme eu comentei antes. Isso já tinha que ter sido entregue ainda no final de maio, pela gestão anterior, nós herdamos, e é muito difícil a gente pegar um assunto tão complexo e a gente, assim, pega o trem, senta na janela ainda e quer abrir a janela, né? Então, essa é a dificuldade. Então, se vocês quiserem dar essa pensada, dessa lida com carinho e mandar essas sugestões no grupo, pelo amor de Deus, pessoal, assim, ó, super válido, porque a gente precisa finalizar esse documento para ontem. Na verdade, a gente já recebeu vários ultimatos da SEDAC pedindo esse documento e a gente está muito atrasado mesmo. É possível fazer isso, pessoal? Dar essa ajuda? Tá todo mundo tão quietinho. Tá. Gente, assim, ó, na verdade, isso, eu estou um pouco realmente preocupada aqui, né, que a Cláudia não se manifestou ainda, mas eu acho que deve estar tudo bem com ela. Não sei se alguém tem mais algum assunto que gostaria de colocar. Não, eu só queria comentar sobre essa coisa do tempo mesmo, né? Porque é isso, assim, vocês que assumiram esses carguinhos, a gente tem que cumprir isso, sabe? Acho que a gente precisava um pouco mais mesmo para maturar, para conseguir se ligar, de repente. Eu já fiquei pensando agora, pior, né? Fulana seria importante, assim, se desse um feedback mais presente, se olhasse aquilo ali, porque claro, a gente tem que pensar como a gente fez para essas ações acontecerem em 24, 25, é nessa estratégia, né, de ações que são possíveis ser realizadas, porque eu acho que o nosso grande problema, e já quase respondendo a minha pergunta do porquê eu trabalho, porque a gente se dedica a isso, né, voluntariamente, é justamente ver isso acontecer, né, então é super bom, assim, a gente estar com esse quórum, que a gente está aqui na reunião. Eu sou aquela pessoa, não sei se todo mundo lembra ou sabe, mas eu sou de Canoas, e daí sou aquela pessoa que tenta fazer com que as pessoas da minha cidade estejam, porque é importante essa troca, sabe? A gente se reconhecer assim como atuante, né? Como fazedores da nossa cadeia, assim, né? Da dança, né? E para essa mudança de paradigma que a gente tem da profissão, né? Mas é só isso, assim, dá vontade de ficar refletindo agora com vocês, sabe? Se de repente a gente não tem, né? Porque são raros esses momentos que a gente se encontra para poder falar, né, sobre isso. Com certeza, Kai, bem isso aí mesmo. Assim, a gente também se faz a pergunta por que a gente assume essas broncas? Porque é pelo amor, né? Pelo amor que a gente tem à dança, pelo amor à arte, pelo amor a tudo. E sim, a gente precisa muito estar junto e muito brigar junto e muito botar as cabeças para pensarem junto. Para a gente que está chegando agora, nesse universo novo, o ideal seria que a gente tivesse ainda compartilhado um pouquinho mais com a gestão anterior, com todos que pensaram esse plano, porque realmente foi bem difícil. A gente olha isso aqui, a primeira vez que eu olhei a tabela, eu apavorei, vou ser bem sincera, eu disse, eu vou fazer o que com isso aqui, gente? A primeira vez eu comecei a receber um monte de papel, lei, regulamento interno, e foi vindo, né? E foi vindo, um calhamaço de coisa. E eu disse, gente do céu, a minha cabeça não vai guardar tudo isso. Mas a gente acaba caindo e tendo que colocar os pés no chão, porque no dia seguinte já começaram a vir as demandas da Paulo Gustavo, e depois já estourou aquilo, né? O audiovisual que colocou, enfim, aquela sugestão deles daquela forma. Então, o pessoal se mobilizando também para que. É justo que todo mundo também da dança, a gente também faz os nossos vídeos, né? Vídeo arte, vídeo dança, por que não? Aí até eu me lembro que no grupo o pessoal colocou assim, mas porque o dinheiro vem do fundo deles, e nós, o dia se tivermos um fundo da dança, não gostaríamos que fosse o contrário. Mas daí eu te digo assim, bom, nós não temos um fundo da dança, eu acho que até nós termos um fundo da dança, a coisa vai assim, ó, vai demorar um pouquinho, e o dia que nós tivermos um fundo da dança e a via for contrária, eu tenho certeza que ninguém vai pensar nisso, vão chegar a dizer, não, vamos lá e vamos tentar também organizar de uma forma que mais pessoas possam se beneficiar, e é nesse sentido, é que nem a gente falou, né, tudo que a gente puder brigar pela nossa categoria, pela categoria da dança, a gente vai brigar,
sempre com justiça, sempre com a lei, não queremos fazer nada fora da lei, mas a gente vai pensar naquelas pessoas, naquela professora lá do interior. Eu sempre penso numa professora minha, que para ela tudo isso era muito complexo. Eu fico pensando como é que essa é uma ex-professora, coreógrafa maravilhosa, e como é que ela pode se beneficiar disso de uma forma simples. Então, eu acho que é isso, né? A gente assume essas broncas, a gente compra essas broncas por causa disso, né, pessoal? Pode ser utopia? Pode, mas a gente vai, né? Que nem eu digo, não, a gente sempre tem, né? A gente está nesse momento de ação, né? O que a gente resolveu vai refletir. Vai. É diferente de outros momentos, assim, que a gente às vezes se sente meio patinando e que a coisa não sai do lugar, né? Então, por isso eu digo, assim, seria importante a gente ter uma assiduidade. Até brinquei, né? Não vi nas metas nada de verba, porque é isso, né? A gente se dedica bastante, né, a isso. Então, claro que a gente tem um histórico de que, no momento, isso foi ou pensou-se ser remunerado, mas aí tem aquelas pessoas que é isso, né? Só aparecem na hora para botar no currículo, dizer que participam, que estão. E claro que o debate, o processo democrático, ele a gente brinca, né? Assim, sobre ele, né? Assim, tipo, quem é que inventou isso? Porque é se ouvir, né? É se escutar e tentar achar um lugar que seja comum a todo mundo, assim, né? E esse é o nosso maior problema. Eu fico muito chateada, talvez um pouco, que a gente fala, né, disso da dança. A dança está praticamente em todas as linguagens, em todas as manifestações. E eu acho que é por isso que a gente nunca vai ter um fundo próprio, porque as outras modalidades, linguagens, profissões se organizam de uma forma muito mais burocrática do que nós. Então, assim, a nossa escuta teria que ser por outro viés, assim, ou não por outro viés, mas a nossa ação, sabe? Estou devaneando aqui, né? Mas é porque eu penso muito nisso, assim, no Rio Grande do Sul, no nosso mercado de trabalho, né? Eu faço parte da diretoria do SATED, a gente recebe material da dança, e aí de pessoas que têm uma segunda profissão, ou uma profissão primeira, mas que têm a arte, e daí a gente está no momento de discutir valores, gente, o dissídio da dança, valor de cachê, né? Estamos subindo agora. Olhem lá no site. Eu até pensei em compartilhar em colegiado, se vocês acharem interessante, deixar na descrição lá do nosso grupo o link. Seria bom. Para estar assim acompanhando, e a gente está mudando um pouco essa nossa ótica, né? De quem, sabe, começar a pensar nisso, quem trabalha exclusivamente com arte, exclusivamente com dança. Eu sou dentista, mas eu sou bailarina profissional. Como que a gente lida e baliza isso, assim, sabe? Porque poxa, se a música se organiza, gente, por que a gente não consegue? Concordo plenamente contigo, Karine. É isso aí mesmo. Eu acho que falta a gente se enxergar um pouquinho como profissional também. Eu acho que esse é um pouco dos problemas da dança, né? A gente se enxerga como fazedor de arte, a gente ama o que a gente faz. Muitas pessoas têm a dança como sua segunda profissão, né? Não é o que sustenta, infelizmente, né? Infelizmente, eu digo. Mas falta a gente se enxergar sobre esse outro viés também, né? A gente se enxergar a dança. Então, às vezes eu digo, pô, será que não é a gente que tem preconceito com a gente mesmo, né? E vou te dizer uma coisa que agora eu vou ser crucificada. Deixa eu pegar os preguinhos aqui. Porque, num mundo perfeito, a gente também teria uma regulamentação da nossa profissão, né? Mas estamos indo atrás, né, disso. Tem que, de uma forma que, assim, tem um lado que, lógico, ele não é tão positivo assim, mas em compensação é o que te garante muitas coisas, né? Então, acho que tu entende disso muito mais do que eu. No meu mundo perfeito, isso já estaria feito há muito tempo. Mas vamos brigar, né? Menina. É essa parte do infelizmente que me pega, assim, a gente não é infelizmente, eu fico assim, pô, mas por que a gente é tão... Mas, enfim, né, é processo e caminho, né, se percorrer. Reflexões para mais vezes. Gente, alguma consideração mais? Todo mundo se registrou, por gentileza. Magda, cadê você? Pode falar, Magda. Não, na verdade, eu estava olhando aqui a meta de incentivo fiscal, isso me preocupa um pouco. Nós temos que criar isso, não seria uma coisa que viria de cima? Essa é a minha dúvida. Da onde que... Por isso que eu não consegui contribuir com isso. Eu também não sabia como desenvolver essa... Quando eu falei com a Sinara.
Porque isso já vem geralmente do Estado, da União, alguma coisa, né, das próprias leis. Como é que a gente vai dar prazos irresponsáveis por isso? Não sei se é da nossa alçada isso. Pergunta, né? Fiquei na dúvida. Tá, então, assim, eu não vou conseguir te responder 100%, tá, Magda, porque eu também não sou conhecedora, tá? Eu sei que a Cláudia andou conversando, sim, pegando algumas instruções, se eu não me engano, foi com a Marlise, tá? E até a Marlise disse, não, vocês não podem, vocês não têm esse poder, óbvio, né, de solicitar. Mas a gente pode, tem alguns caminhos que até o Ed tinha falado, tinha comentado, assim, que a gente pode sugerir para algumas instâncias, que essas instâncias viabilizem para a gente esse incentivo fiscal. Então, é isso que a gente precisa aprofundar, e é isso que a gente está com muita dificuldade de fazer. Em último caso, a gente vai ter que deixar essa meta de fora e colocar alguma outra meta que seja mais na nossa compreensão, né? Para não dar um tiro no pé e daqui a pouco perder uma meta, a gente queimar. É aquilo. Desculpa. Pode ir. Aquilo que a Karine falou, né? No caso, isso aí eu acho que precisaria pesquisar e pensar mais. Eu estou falando isso por mim. Por isso que eu fiquei num silêncio até contigo, Sinara, me desculpa, mas aquelas outras que a gente trabalhou no GT estavam mais tranquilas, e essa aí do fiscal, eu realmente, para mim, é bem desconhecido, não saberia nem o que, como sugerir, onde olhar, pesquisar. Então, esse aí, para mim, ou teria que ter mais tempo, né, de discussão, e com certeza deve ter gente no grupo que saiba isso, né, que não esteja aqui, talvez, ou que já participou de colegiados anteriores e que tenha mais conhecimento, né, enfim, mas concordo com o que a Magda disse também. Vai, Karine. Mas eu ia comentar que eu achei bem ousado, assim, da nossa parte, propor uma meta dessa, sabe? Porque, claro, não estava, acho que na nossa linha de horizonte, assim, mas talvez seja uma coisa possível, né? Se grandes empresas têm apoio nesse sentido, por que de repente a gente, como uma cadeia produtiva menor, não possamos, né, pensar em alguma coisa nesse sentido, assim? Mas também precisaria entender um pouco mais. É interessante, mas precisa estudar para não escrever qualquer coisa. Eu acho interessante. Não pode parecer, desculpa, não pode parecer bobagem da nossa parte, eu acho, sabe? Mas de repente, mas aqui a gente tem umas pecinhas dentro do colegiado que são fundamentais e importantes por causa disso. Os nossos próprios colegas podem, de repente, pesquisar e sanar essa dúvida para a gente, assim, meio rápido, né? Talvez eu entre em contato com alguns colegas para tirar essa dúvida minha e ajudar o nosso colegiado. Mas porque eu achei bem ousado, assim, sabe? Não sei se isso aparece em algum outro colegiado, em alguma outra meta, se foi inspirado em alguém, sabe? Ou se foi tipo, vamos atirar para cima e vamos ver onde é que cai. Na verdade, assim, pensou-se, tá, o que nós gostaríamos para dança, né? Aquilo que a gente fala, o que seria muito legal a gente ter? Seria legal a gente ter isso, editar, patatá, e por que não incentivo fiscal? Então, sim, eu concordo plenamente com tudo que vocês falaram. A dificuldade justamente em fechar essa meta foi isso, falta este conhecimento e a gente não tem tempo para essa pesquisa, Karine. Por isso que seria muito, muito, muito importante, sim, se alguém aqui dentro do colegiado tem esse conhecimento, se tu tens pessoas que tu possa te assessorar para isso, para ver se é viável ou não, para que a gente possa, não vai dar, realmente a gente não tem argumento suficiente, a gente não tem embasamento para isso, então vamos trocar essa meta. Porque, assim, a gente está com a corda no pescoço de prazo. Ontem até a Cláudia recebeu um WhatsApp e ela disse, vamos mandar hoje de noite ou amanhã. Impossível, não tem como mandar. Impossível a gente, né? Então, a gente precisaria mandar isso até o máximo final de semana. Fala, Cá. Ai, gurias, mas também tem isso, assim, sabe? Se a gente silencia muito e não responde, e vocês acham que é o que tem que fazer naquele momento, para não ficar com a pressão em cima, manda ver, entende? Porque, tipo, errar, a gente vai errar. E é só voltar atrás e é assim, vamos de novo tentar de outro jeito, sabe? Para vocês não ficarem doentes, assim, com esse problema
e a gente tocar adiante, entende? Porque, querendo ou não, vocês estão mais recebendo as coisas à frente, em contato com os e-mails, sabe? Então, assim, ó, eu dou a minha carta branca para vocês irem, minha carta colorida, quero dizer, para vocês irem, assim, tocando caso necessário, né? E urgente. O Clóvis fez um Obrigada, comentário agora É, no chat. é. Talvez Isso aí, ele Clóvis, possa ajudar. por favor, cadê você? Na verdade, Clóvis, as nossas dúvidas são todas, tá? Porque a gente teve essa ideia de incentivo fiscal, mas como fazer isso? Como é que a gente vai conduzir? Como que a gente vai se embasar? A gente não tem como pedir isso diretamente, óbvio, mas quais vão ser os vieses, sabe? Então, se tu puder fazer isso, sim, olha, a gente agradece muito. A meta, te digo sim. Na verdade, a nossa meta é incentivo fiscal para a dança, já te digo direitinho, incentivo fiscal para empresas da dança, seria criar um incentivo fiscal para a dança. Então, esse seria, já te digo também o número, o número dela, peraí, já te digo. Ou assim, eu falei isso mais para contextualizar para o Clóvis, Claro. Qual é o número da meta, qual é a meta, as É a ações. quinta meta. A gente ainda não tem isso, a gente ainda não tem esse resto. Os Não. indicadores, ação, quem que realizaria. Tá. O que nos falta é o prazo. Na verdade, a gente pensou na meta. Nos falta o prazo, nos falta os responsáveis, né? Que isso é a parte mais fácil, e os indicadores. Então, falta esses três. A gente sabe que a gente gostaria disso. Agora, o prazo. Só colaborando, acho que a dúvida, Clóvis, é saber se isso é possível e em que meios é possível. De repente, tu não vai ter essa resposta agora, talvez. Mas, assim, se fosse amanhã, por causa do prazo, né? Eu acho que já soluciona alguma coisa, né? Uhum. E concordo com a Karine, né? Se o grupo silencia e vocês têm prazo, eu acho que aí. Mas Na é que verdade, aí entra aquela discussão depois. Sempre vai ter alguém se opondo, né? É complicado também a ação de vocês, né? não, gente, a gente tem que ouvir todo mundo e a gente gosta, assim, quando todo mundo fala, precisa, né? Porque cada um fala pela sua região, cada um conhece uma realidade diferente. Então, isso é muito necessário que se fale. E a dúvida é realmente alguns pontos que ficam mais quietinhos, assim, a gente não sabe, fica também em dúvida para que lado ir, sempre fica pensando o que é melhor para o todo. Mas, enfim, de qualquer forma, assim, Clóvis, se tu puder fazer isso, a gente vai te agradecer bastante, tá? E vai mandando se tu quiser colocar no grupo, se tu quiser mandar para a gente. Isso, obrigada. O Clóvis está botando que ele está agora aí no fomento, e a gente vai ficar guardando isso, então esse ponto a gente já está respirando um pouquinho mais aliviado, que o Clóvis vai nos ajudar. Alguém tem mais alguma coisa, gente, para colocar? Quer mais alguma reflexão, mais alguma dúvida que eu possa ajudar, né? Ou que alguém possa ajudar aqui? Todo mundo quietinho, ninguém falando. Não, na verdade, eu nem estava pensando nessa meta aí do incentivo fiscal, porque eu acho que até é uma coisa que tem que ver, porque agora está tendo essa reforma tributária, que vai até mexer nos tributos, né, federais e estaduais, vai unificar, vai não sei o quê. Então, realmente precisa de né, enfim, de uma assessoria mais técnica aí, dessas coisas que estão, como vão acontecer essas coisas, né, como vão ficar, como que vai ser possível fazer isso também. Porque, pelo que eu entendi, essa reforma, ela diminui um pouco essa possibilidade dos estados de fazerem muitas isenções e coisas, né? Então, teria que ser realmente, de repente, algo mais nacional, assim. Mas, enfim, muito rapidamente o que eu ouvi a respeito da reforma, né? Que, enfim, ainda tem que ser votada e tal, é uma coisa que mas é isso, a gente está sempre projetando para o futuro também, né? Então, de repente, não adianta a gente projetar se a gente já está vendo que vai ter uma reforma que daqui a 4 anos vai impossibilitar essa meta, e aí entra naquela coisa que a gente estava falando antes, né? Daí a gente perde uma meta. Não, eu estava pensando ali na outra meta que tem ali, a gente, um monte de coisa aberta, que é aquela da participação da dança nos editais de fomento, a meta 9. Tem os indicadores já ali,
pareceristas com notório saber. É que eu fiquei em dúvida com os indicadores, são os pareceristas? Ou isso é o que a gente quer para que essas metas sejam cumpridas? Pena dúvida. É um nó no meu cérebro. Ou, Tá, sabe? Grazi. Quando foram feitas essas, te juro que esses indicadores também, eles assim deram um certo atrapalho na gente também, tá? Tá. Porque o que são esses indicadores? O que seriam esses indicadores? Então, a gente foi construindo aos pouquinhos as metas, e depois, bom, então tá, tinha prazo responsável, mas como que a gente quer chegar lá? O que a gente precisa para chegar lá? E a partir disso, então, é que foram feitos esses indicadores, tá? Entendi. Entende? Então, oi. Porque eu ia falar que, de repente, um bom indicador, mas é que é isso, não sei, mas é até, assim, indicador de... o próprio mapeamento, né, também, eu sei que ele aparece em outros lugares, mas o mapeamento dá uma ideia de quantas pessoas estão envolvidas nessa atividade, né, para garantir essa equidade de investimento, saber quem é o setor, né, então, mesmo que repita em outros momentos, mas é isso, conhecer quem está trabalhando na área, pode ser um indicador que garanta essa equidade também, né? Ou comparação com os mapeamentos das outras áreas, que daí já dá uma forçadinha que faça um mapeamento nas outras áreas também. Ou uma média das participações das danças nos últimos editais também, ou dos trabalhos, enfim. Pensando mais, assim, em como, né, como que a gente vai saber, como é que, né, a SEDAC saberia, o Fomento saberia se está sendo equânime essa divisão ou não, né? Acho que eles teriam que pegar como base os últimos editais, os segmentos culturais, como estão organizados, enfim. Então, não sei, fiquei pensando, sabe, que poderia ter mais indicadores, assim, mais isso, assim, tipo, como é que é a participação da dança nos editais, como é que a dança está organizada, né, que daí eu acho que o nosso mapeamento, e aí já entra naquela meta, que é garantir a meta 11, né, 10, que é do mapeamento continuado, acho que a própria meta 10 ajuda a cumprir a meta 9, sabe? Enfim, acho que é isso, só que eu lendo rapidamente aqui. Agora, essa do incentivo fiscal, realmente tem que pensar, porque senão a gente perde uma meta. Bom, Grazi, tudo anotado. Anotado mesmo, tá? Cláudia, oi, sua vez. Oi, Cláudia. Gente, Oi, estou Cláudia. profundamente envergonhada, porque nós conversamos tanto né, no grupo da coordenação do colegiado, e aí em alguns momentos a gente se perguntou se precisaria realmente da reunião, e na minha cabeça tinha sido cancelada. Assim, foi cancelada para quem? Para mim. Na minha agenda, está arriscada a reunião. E eu esqueci completamente, desliguei. Então, desculpem, tá chegando só agora. Só fui pegar o celular agora também. Estava fazendo outra coisa, e aí quando peguei o celular, tinha muitas mensagens da Sinara, do Clóvis, dizendo que vai dar Cláudia, eu cancelei aula para estar aqui, Cláudia, querida. Mas horrível. Então, só dar boa tarde, estou aqui me inteirando agora do que vocês estão falando, estou vendo questão das metas, né? Do plano setorial, e pedir desculpas, dizer que estou profundamente envergonhada. Mas ok, faz parte da vida também, há de passar. Fica tranquila, todo mundo já fez isso alguma vez na vida, Cláudia. Então, faça o seguinte, assuma a coordenação da sua reunião ali, e, na verdade, sim, só, Grazi, de novo, tá tudo anotadinho que tu falaste, também, graças a Deus, está gravado, a gente pode revisar tudo isso, né? Que é bem importante, acho que as tuas sugestões, as tuas considerações foram bem importantes, tá? Tá com a mãozinha levantada? Gente, eu sou piadista, né? Eu ia dizer que a Cláudia vai assumir a reunião, vai dizer boa tarde, pessoal, obrigada, até mais. Ai, brincadeira, Claudinha. Que horrível, foi horrível essa, mas fazer o quê, né? Uma hora, era tanta coisa, uma hora ia dar tilt, né, Sinara? Pelo amor de Deus.
Não, mas deixa eu te tranquilizar que, assim, ó, a Sinara tá bem de parabéns. Tá aqui, conduziu a reunião com a gente foi bem objetivo, assim, Estávamos agora, assim, de repente, conversando sobre algumas coisas das metas, porque como tudo é assim, né, no pau, digamos assim, tem que entregar tudo para ontem, acho que ela nem conseguiu respirar, tadinha, de estar aqui com a gente, mas é isso, assim, a gente fez aquela enquete lá no grupo, que é justamente para as pessoas estarem aqui e a gente poder ir afinando isso, sabe? Sinara, muito obrigada. Tu é ótima, maravilhosa, excelente. Sinara trabalhou tanto, gente, vocês não têm ideia. Tudo parece que é muito apertado, mas é tudo muito pior do que parece. Sinara trabalhou muito. Eu, Sinara e Fernanda, Nossa, assim, ó, meu Deus. pau e pau, mas Sinara principalmente, nossa, parabéns para Sinara mesmo, muito Para obrigada. nós, né, Claudinha, porque foram, olha, 3 semanas que eu vou te dizer que eu só me pedia por quê que eu tô fazendo isso? Ainda bem que ninguém desiste, ninguém larga a mão de ninguém, vocês me prometeram. Foram semanas bem intensas, assim, e agora a gente só está nesse arroxo final, né, com esse bendito desse plano, mas, enfim, já vieram bastantes luzes, Claudinha, acho bem boas, o Clóvis já deu aqui alguma luz, a Grazi já deu mais algumas sugestões, a gente só precisa afinar algumas coisas, dar um jeitinho, não, porque isso também é bem complicado, grudar a tabela lá no Word, porque ele está pronto, já com o histórico, tá bonitinho, só tá faltando anexar a tabela, botar no e-mail e mandar. Show, então te ajudo nisso agora. Não sei o que mais vocês conversaram antes, mas também vou ter acesso à gravação, posso acompanhar o que foi feito na reunião, foi dito. Não, Claudinha, basicamente o que a gente fez? A gente só comentou sobre os ofícios do 3 e o 4, né? Que foram as sugestões e as considerações. Então, foi falado sobre isso. Foi feito o comunicado do e-mail sobre as faltas. Então, manda o e-mail até 2 horas antes. Daí, a gente não considera falta. Se não fizer nada, vai ser considerado falta para dar uma ajuda para a galera. Mas, mesmo assim, pessoal, pelo amor de Deus, evitem o e-mail e estejam aqui com a gente, tá? Porque, assim, se vocês têm dúvidas, vocês não imaginam a quantidade de dúvidas que a minha cabeça tem. Não, vocês não têm noção. Assim, cada cabelinho branco é uma dúvida que aparece. Então, estejam aqui, pelo amor de Deus, que a gente precisa de vocês. Deixa eu perguntar uma coisinha. Surgiu assim. Esse lance do incentivo, tá? Ele seriam para as nossas escolas de dança ou seriam para a gente ter mais incentivo nas leis de fomento? Escolas, empresas, CNPJ. Acho que o Clóvis está falando ali, ó. CNPJ que for ligado à área da dança, ter algum incentivo fiscal, entendeu? Alguma dedução de imposto, alguma, não sei, isso aí eles é que vão ter que criar. Então, acho que é isso que a gente tem que formular certinho, porque ele botou ali, ó, se a gente quer incentivo fiscal para nossas empresas de dança ou de facilidade no incentivo fiscal por meio de isenção para financiamento. Complexo essa, né? Eu falei as duas, a gente quer as duas. Sim. Mas ali no texto diz isenção fiscal para empresas relacionadas à dança, né? Na meta, tá dizendo? Até minha última leitura estava, a menos que tenha alguma coisa mudada. É essa mesmo. Para empresas de dança. Isso, para empresas de dança. Então, o CNPJ ali. Assim como tem incentivos para a área da alimentação, por exemplo. Vocês sabiam que o imposto do chocolate é mais caro que o imposto do wafer. Então, por isso que tem tanto bis, né? Assim, tanto chocolatinho com wafer dentro, que daí eles registram como wafer e não como chocolate para pagar menos imposto. Seria isso, assim, a gente... escolas com KNAI, empresas com KNAI que tem a ver com a dança de alguma maneira. Sim, no que eu tô no documento aberto aqui que vocês mandaram, essa seria a meta 5, né? A gente não tem responsáveis, nem indicadores, nem nada disso. Eu acho que essas coisas que a gente não teria que estar ali mais descritivo, é nesse sentido que eu perguntei. Seria isso que falta. É isso que nós temos que fazer. Pode entrar, não precisa. Sabe que posso dar uma sugestão? Eu acho que assim, tá todo mundo um pouquinho, se a gente, acho que o Clóvis colocou, estava lendo aqui o chat, desculpa. Tá todo mundo um pouquinho ainda, não atrapalhado, mas a gente ainda está tentando entender essa meta e, enfim, algumas coisas que estão falando, né? Incentivos são criados por lei, eu acho que foi o que a Marlise falou aquela vez, né? Sim.
Mas pode ser uma lei estadual, né? Não precisa ser uma lei federal. isso, exatamente, ou enfim. Acho que cada um pensar, mas esse pensar não pode ser muito demorado, tá? A gente tem que ser meio rápido, assim, pensar, formular, enviar suas sugestões, a gente vai debatendo ali no grupo e construindo isso, porque eu acho que agora precisa, assim, com essa luz, o Clóvis já está nos dando, eu tenho certeza que o Clóvis vai dar muita luz ainda para a gente pode ir juntando tudo isso, né? A gente pode, até dá para construir, se quiser, um documentozinho público ali para nós, para a gente poder ir colocando as ideias relativa a essas 2 metas que estão faltando, e a gente vai construindo ela entre hoje e amanhã e já finaliza. O que vocês acham? Seria muito bom que fosse hoje, né? Porque seria muito nós bom. Prometemos a entrega desse material ontem. Porque tem um outro problema, gente, que assim, eu brinquei agora, mas ele vai ser bem tenso e tá bem difícil, que é justamente colar essa tabela no formato que eles pediram dentro do documento do Word, tá? Transportar essa tabela. Porque ela transporta, mas quando ela transporta, ela desconfigura toda, e eles pediram num formato, tudo certinho, então é um trabalho, vai dar um trabalhinho que eu vou ter que descobrir como é que se faz, mas vai sair, fiquem tranquilos, que vai sair. Então, precisaria isso, eu boto no Drive, vou abrir um documentozinho, mando o link para vocês com essas 2 metas que estão faltando, e a gente vai digitando, vai botando o que é possível, indicadores, prazo, enfim, e se a gente conseguir até o final da noite, até amanhã de manhã, no máximo, finalizar tudo, aí temos uma base e também algum deputado estadual para ter outro caminho, né? De repente, a gente pode substituir essa meta por outra? Também tínhamos pensado nisso antes da tua chegada, Claudinha. Daqui a pouco é uma meta que a gente agora não consegue fazer. Se bem que se não fizer agora... a gente consegue fazer sem precisar passar pela SEDAC, que a gente consegue fazer por outro caminho, que é isso que o Cláudio está dizendo, né? A Sofia acabou Pode ser. Pensar numa outra meta para dança, pode? Eu me lembro que durante o trabalho, nós tiramos uma meta. Teve uma meta que a gente deixou assim um pouquinho englobado em outra, que a gente deu uma... Não me lembro qual, mas vendo o documento a gente vai saber. Na verdade, teve uma meta, Cláudia, que foi aquela que foi para o 5º eixo, que ela recebeu... Cadê, gente? Com tanto papel aqui, vocês nem imaginam. Que ela já vai, já abro para ti, tá? Que eu acho que é a... Espera aí. Que ela está bem longa, com muitos indicadores, que muita coisa se reuniu ali, que é justamente a 2ª meta. Então, ela ficou, né, tudo coube ali, na verdade, deu para fechar nela, mas a gente, além disso, ainda pode achar uma outra meta, né? Sem ter que separar, porque eu acho que quanto mais coisas a gente reunir, uma vai dar certo. Fala, Rô, Zane. Já foi respondido. Então, talvez uma sugestão de uma meta nova? Acho que sim. Pelos comentários que o Clóvis tem feito ali, agora questionando algum deputado, é um trabalho que requer um pouquinho mais de tempo, né? Não sei, essa meta, e se vocês precisam terminar isso para hoje, ali, não sei, não querendo ser pessimista, mas enfim. Eu acho que essa não precisa ser uma meta que vá para a SEDAC, a gente pode tentar isso de outra maneira. Até com outras entidades, né? Corticulas, Gadam. Fala, Thaís. Boa tarde. Eu vou entrar aqui porque eu estou arrumando um teatro tudo junto, misturado aqui, que está acontecendo no Centro de Cultura e estou participando da reunião, tá? Eu estou escutando e estou lendo. Essa meta aqui, eu não sei, incentivo fiscal, mas eu, como fui presidente do Conselho de Cultura da minha cidade há um tempo, aqui onde eu estou em Horizontina, incentivo fiscal para empresas de dança, eu acho importante pôr a meta, mas ali nos responsáveis, dá para deixar a SEDAC, vocês não acham? Porque se o Clóvis, não sei se o Clóvis vai concordar comigo, se é por meio, para a gente conseguir, por meio de parlamentares, de emenda parlamentar, que a gente diz, né? Toda essa dotação, de conseguir uma legalização, é mais fácil deixar do que tirar e depois a gente não ter com as novas mudanças que vão acontecer. Entendeu? E que estão acontecendo, né? Vocês viram as leis agora que vem vindo Paulo Gustavo e a nova Aldir Blanc que vem por aí. Então vão vir mais outras parecidas. E eu acredito que nós precisamos de muito mais incentivo para a dança. O Estado precisa nos dar mais incentivo para a dança, né? E isso eu cobro um monte do Rubinho. Eu sou representante do governo, mas eu sou bailarina há 30 anos.
e a dança é sempre a última da fila, né? É o filho pobre rejeitado, e eu digo isso em alto e bom tom. Então, eu acho que se a gente tirar essas metas, eu até posso me dedicar depois a sentar e dar uma lida maior e ajudar a escrever essa meta. Porque se a gente sentar e tirar, depois para colocar, você sabe, né? Depois que foi, já era. E vou dizer de alto e bom tom, porque vai ficar gravado, governo é governo. Troca um, vem Pedro, vem Paulo, e aí a gente tá na mesma coisa, né? Como eu defendo o interior, eu preciso defender isso porque nós somos ainda a última fatia do bolo, mais ainda que todo mundo, ninguém quer, porque nós ficamos sem o recheio. Né? Então, eu acho que tem que rechear sim, e nós devemos deixar. Uma forma legal, posso até conversar com o Clóvis depois no privado, para a gente tentar organizar isso e deixar e dar uma brigada lá com o Rubinho e com a secretária, para nós tentarmos pôr, tá? Eu acho que é uma meta que eu posso, de repente, também ajudar, tá, gurias? Eu gosto de participar, mas às vezes eu fico meio assim, para lá. Eu tô com um problema na câmera, eu coloquei um webcam, não consegui, estou no computador, mas tá ok, tá bom? Então, eu acho que depois eu posso tentar organizar isso, tá bom? Eu já te atendo, tá? É que, gente, não adianta a gente entrar na farmácia e pedir carne, entendeu? Não é a SEDAC que cria leis. Não, Incentivo fiscal só acontece através de lei. Precisa existir uma sei, lei de incentivo fiscal. Diga, Thaís. Eu sei, Cláudia, mas assim, ó, de modo que a SEDAC hoje está ali para nos orientar. Tem várias pessoas que servem para nós clarear os fomentos de que forma a gente vai conseguir isso, entende? Hoje nós temos uma coordenação que serve para orientar os colegiados, para que os colegiados dê esse amparo legal para as setoriais, né? Então, é lá que a gente tem que buscar. Assim, é mais fácil o trabalho agora nós não tirarmos, pensando no nosso trabalho agora, nós não tirarmos essa meta. Mas é uma meta que vai ser um pouco, vai ser, de fala assim, nada, vai ser descartada, assim, porque não é na porta da cidade que a gente tem que bater para... Mas olha só, eu fiquei assim, muito feliz com a fala da Thaís, porque assim, um não, é que nem eu falei antes, o não a gente já tem. A gente já tem. Né? Então, acho que é por ali. Então, acho que se a gente conseguir estruturar e depois for brigar, enfim, a gente pode tentar. É que nem falar, a meta está ali, agora a gente teria que pensar outra, mas não é nem por isso. É uma luz, eu acho que a gente tem que pensar para daqui as próximas que vão vir, talvez a gente não vá colher esse fruto agora, né? Mas a gente tem que pensar isso aqui um pouquinho mais para frente, porque sim, para a gente depois repensar esse plano, ele pode ser revisado daqui a 4 anos, senão vai ser só daqui a 10 anos de novo. Então, numa dessas, vai aqui, né? Dê certo que a gente consiga. Então, se a Thaís, o Clóvis está, botamos aqui, né, eu acho que o Clóvis está escrevendo alguma coisa lá. Tá? Para solicitarmos mas claro, deixar de estar da busca é bom, mas não é um caminho fácil. Não é fácil. Mas uma hora o caminho tem que começar. Uma hora a gente vai ter que abrir isso ali. O Clóvis está colocando que a gente tem que pedir para o fomento. Então, para a SEDAC, a gente pode pedir incentivo fiscal em cima dos editais, dos projetos que a gente submete ao fomento estadual, e não ao CNPJ, entende? Porque aí é o CNPJ, sim, é que precisa de uma lei de incentivo fiscal. Aí a lei a gente só consegue através de um deputado estadual, se for uma lei estadual. Então, o que a gente pode, de repente, reformular é que para pedir alguma coisa para o fomento da cidade. Já vou te dar a palavra, tá, Rô? Para o fomento. Aí, o que a Secretaria de Cultura faz? Essa parte do fomento é a parte de distribuição do dinheiro que tem ali na Secretaria, né, ou que vem da cá, através de quê? Através de editais. Isso sim. Aí tem editais que são para todas as artes, que não são específicas para dança, entende? E aí uma das nossas metas já é pedir um edital específico para dança. Então, quando a gente colocou essa meta aí, era uma meta de incentivo fiscal às empresas mesmo. Que o dono de escola de dança não pague os mesmos impostos que outras pessoas pagam, que outros donos de outras empresas, entende? Era isso. Mas aí, para isso, precisa de um deputado estadual. Fala, Rô.
Já respondeu, já respondeu. Tá? Vamos Não, botar um mas eu deputado achei... estadual de hoje para amanhã, então. Ó, o Clóvis está colocando ali, ó, mas tem mais de uma forma de pedir incentivo fiscal, editais ou LIC por meio direto pela SEDAC. Aí a Karine já está sendo mais objetiva ali. Então tá, pessoal, vamos deixar essa meta, vamos colocar o que de responsáveis ali. Ah, entendi, Clóvis. No sentido de outras empresas patrocinarem projetos da dança. Sim. Tá bom, Clóvis, muito obrigado. Clareou. Isso aí. E daí, como que a gente... Com dedução de 100%. Sim, porque do fundo também da cultura dos municípios, eles também podem fazer isso. Por isso que eu disse que eu ia ler, porque agora eu não conseguia responder, entende? Então, a gente tem que reformular a nossa meta, não para pedir incentivo fiscal para empresas de dança, mas pedir incentivo fiscal para empresas que patrocinem projetos de dança. Entendeu? Esse entendeu? Foi para ti, sim. Tá. Pera, eu tô aqui, eu tô botando isso lá nas metas. Show. E o que vocês estão falando, deixa eu abrir aqui. Quer que eu compartilhe o meu documento? E tu vai falando. Sim! Um pouquinho. Cadê ele? Metas da dança. Aqui, para projetos de dança. Vai falando, que eu vou digitando. Criar incentivo fiscal E não. para empresas que patrocinem projetos de dança. Depois a gente... Claro. Eu não estou enxergando vocês, tá? Então, tu vai, por favor, tu vai... Bom, sabemos, então, que responsáveis é fomento. SEDAC/fomento. /empresas. Mas, Clóvis, já existe isso, tu está dizendo? Então, não é criar. Utilizar? Fazer valer? Implementar. A gente quer usar, na verdade. Só É usar. fazer a roda girar? Depois eu acho o verbo. Fica tranquila. Eu vou... O Clóvis deve ter sido solicitado ali em outra reunião. Não, fica tranquila. Depois eu vou achar o verbo, tá? Tá. Aí, antes de colocar, eu largo lá no grupo pra gente. Usar. Até vou botar um usar aqui, gente. Não olhem para o usar, pelo amor de Deus, tá? Porque ele tá bem erradinho. Tá, mas eu vou procurar um outro verbo que seja interessante para que a gente possa se fazer valer desse benefício. Tá, prazo. Acho que eu apertei sem querer, mas eu já queria falar, eu escrevi ali no chat. Eu acho que ele estava falando, ele sugeriu, eu não sei se isso já existe. Será que isso já existe? Acho que já. Ele falou com tanta segurança que eu acho que já existe. Acho que ele estava tentando nos sugerir uma via de conseguir. Isso. Mas a gente pode botar criar / também outra palavra, né? Utilizar, sei lá, qual é a palavra melhor? Criar, utilizar. Alguém aqui que trabalhe com produção, que saiba se isso já existe? Indicadores. É sempre os indicadores que a gente empaca, né? Ai, Deus. Mas tudo aquilo que vocês estavam falando. Que a gente, meio que, por isso que eu falei assim, acho que isso tem que estar ali no texto para... Não? Posso estar viajando. Tinha que saber se isso já existe ou não. E se existe em outra, de repente, em outra área, porque daí poderia usar os moldes de outra coisa que já existe, entende?
Agora, me perdoe a ignorância, mas a LIC ou o FAC já é assim? Quando tu tem patrocínio, como é que funciona para trabalhar com patrocínio? Quem aqui já trabalhou com isso? Quando coloca um projeto na LIC ou no FAC, que tem patrocinador. Não sei. Talvez a Grazi. Não, eu acho que sim. Eles recebem esse negocinho. Eu só não falo nada com nada. Para dedução do imposto de renda, né? Grazi, tu já trabalhou com patrocínio? Patrocínio. Ali que não é pelo ICMS, são É. pessoas que são pessoas de comércio, e aí elas têm um percentual pelo ICMS ali. E a Lei Rouanet que é pelo imposto de renda. Tá. São as E duas aí, formas que eu conheço. E aí, mas a Lei Rouanet tem uma coisa dos 10%, uma coisa assim que não é exatamente que a empresa tem que pagar uma parte, né? Que já foi 20%, virou 10%, alguma coisa assim. Não, 10% ou 20% é a gente que tem que arrecadar para ter a liberação da verba que a gente arrecadou até agora. Mas a pessoa física contribui com 6% do imposto líquido devido, que é aquele imposto inteiro que ela declara, e para pessoas de empresa é 4%, e que a empresa é no trimestre, né, de lucro real ali. As empresas podem declarar trimestralmente, elas podem contribuir trimestralmente pelo seu imposto de renda. Então, a gente pode usar como indicadores ali nos moldes da Lei Rouanet ou da LIC. Né? Os únicos impostos são esses, né? Ou é ICMS ou é imposto de renda. Não vejo outro imposto que possa ter esse incentivo. Porque esses já são incentivos que existem, né? Sim. Então, eu ainda não entendo bem. A LIC que vai fechar agora, né? A LIC que está fechando, está dando todo esse aumento. É porque tem um máximo que o Estado diz, né? Esse ano pode ser usados tantos por cento dos impostos para a LIC, né? E aí esse total já foi usado. Já chegou no topo. Aí não... Eles têm que fechar agora. Fala, Sinara. Magda colocou aqui bem interessante a lei, né? Cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual. A gente poderia se basear por aqui, né? Nesse linkzinho tem bastante coisa. É da Rouanet, essa. De qualquer maneira, então pode ser uma das metas ou pedir que ou garantir uma porcentagem. Agora começou a clarear as coisas aqui. Se existe um valor que o Estado diz que pode ser utilizado para dedução de impostos para empresas que querem patrocinar projetos de dança, uma parte desse valor a gente pode pedir que seja garantido para projetos de dança. Entendeu? Porque esse valor está ali que está ali, entra projeto de tudo que é coisa. Não tem especificação nenhuma dizendo que tantos por cento é para dança, tantos por cento é para o audiovisual, tantos por cento é para o livro, tantos por cento para os museus, tarará. Espera aí, conta até 3, deixa eu abrir o documento de novo aqui. Não vou abrir, depois eu abro ele para vocês, senão vocês vão enlouquecer. E fala, isso seriam nossos indicadores. Não, já seria outra variação da meta, porque já existe esse incentivo. Então, qual seria a meta? Mas aí tu vai estar alterando a lei, eu não entendi, Cláudia, se tu coloca... Já existe a LIC, que já é a Lei de Incentivo à Cultura. Tá. Então, sim. A nossa meta até então estava sendo pedir uma lei, né? Ou pedir um incentivo fiscal
para empresas patrocinarem projetos de dança. Já existe uma lei que é um incentivo para empresas patrocinarem projetos artísticos. Mas dentro da LIC, me corrijam se eu estiver errada, não existe uma porcentagem voltada para a dança, uma porcentagem para o circo, uma porcentagem para o teatro, uma porcentagem para... Não existe. Então, o que nós podemos fazer é, nessa meta, pedir uma equidade entre os setores nos projetos da LIC, ou no incentivo que a LIC der. Mas a LIC, deixa eu também, eu nunca fiz LIC, também não participei, uma vez a gente não conseguiu, mas até onde eu entendo, assim, a Fundação Cadima entra lá com o projeto na LIC, e ela vai buscar um patrocinador, tá? Então, ela vai procurar lá o Lojas Renner, que dá ICMS. Aí, a Lojas Renner, ela pode dar para mim, como ela pode dar para ti, entendeu? Ela pode pegar parte do imposto de ICMS que ela tem destinado e dar para 3, 4 empresas de dança, de leitura, de livro, de audiovisual, de qualquer coisa assim, tá? E eu entendo também que quando a LIC faz um FAQ, é porque ela, dentro do grande ICMS, eu acho que parte ela destina para dar dinheiro para esses projetos que a gente não precise buscar patrocinador. Não é assim que funciona? Não sei como funciona o FAQ. Eu entendo, pelo que eu li, assim, eu entendo que é dessa forma, tipo, a FAQ é o fundo, né? Uhum. Então, é um fundo que o próprio Estado, ou não sei quem aí que governa isso, ela já destina lá, sei lá, o Estado recebe 100 milhões de ICMS. 10% dos 100 milhões vem para eles darem através de FAQ. Mas qualquer outro, e por editais que vem de dinheiro do governo. Mas se eu, como fundação, quiser entrar agora num projeto e entrar ali na LIC, eu tenho que já ter uma carta de intenção do meu patrocinador. Sim. E daí eu não dependo do dinheiro da LIC, nem de edital de Paulo Gustavo, nem de nada disso. Exato. Sim, a LIC não é o fundo, né? O fundo é o FAQ. A LIC, digamos, que a LIC não tem o dinheiro. A LIC, ela abre mão de receber um dinheiro, que é do imposto, em prol de... Eu sou a LIC. Aí, em vez do governo receber esse dinheiro do imposto, eu digo, não, gente, não preciso receber. Em vez de dar para minha empresa, tu vai dar lá para a Grazi, vai dar lá para a Fundação Cadima, vai lá dar para a Rosane. Só que quanto que eu abro mão de receber? Eu tenho para receber 500 milhões. 100 milhões eu vou deixar para distribuir direto para os artistas, para os projetos, enfim. E os outros 400 eu quero receber, porque eu preciso desse imposto para outras coisas aqui no governo. Entendeu? Então, é isso. Então, só que desses 100 milhões que eu digo, ok, empresa, em vez de tu dar esse imposto para mim, governo, para eu construir a ponte, para eu construir a escola, para eu não sei o quê, eu vou deixar 100 milhões para os artistas, que tu pode já dar direto para eles, só que desses 100 milhões, estou arredondando os números, né? Nem sei quais são os valores, desses 100 milhões, pode ficar tudo para o audiovisual, ou o teatro e o audiovisual pegarem tudo e ficar R$1 para o circo. Eles não definem isso, eu acho. Nunca vi definido, né? Então, aí sim, se o colegiado quer pedir que 10% desse dinheiro seja direcionado à dança, ou ver qual é o volume, que eu acho que hoje a dança tem muito mais coisa acontecendo na dança do que do que audiovisual, etc. E até porque a dança envolve muito mais uma produção maior, tal. Aí sim, pode-se pedir um percentual deste dinheiro, mas tem que entender direitinho se é isso. E funciona. Então, que eles designassem para cada setor um percentual
e não daqui a pouco, assim, tem 30 projetos lá que a gente está fazendo no FAC, e, sei lá, 20 seja destinado a um CTG, e não a uma dança folclórica, sei lá, né? Aí sim, pode se pedir, se funciona assim, pode se pedir um percentual. Daí Então, não tem. Diferente da Lei Rouanet, que ali cada um é por si e Deus por todos. Não existe o governo federal dar dinheiro para ninguém. É tu que tem que ir atrás dos aportes, né? Tipo, a fundação se beneficia muito com a Lei Rouanet há muitos anos, eu já faço isso há 17 anos, e a minha cartela de pessoas que contribuem para mim são todas pessoa física. Eu não tenho uma empresa que me dá dinheiro. E eu arrecado muito mais muito mais e muito mais rápido do que com uma empresa, né? Então, aí, nesse caso, eu acho que poderia, sim, ter um percentual destinado ali para específico de LIC, né? Exato. Então, na verdade, são dois caminhos. Ou a gente pede equidade entre os setores, que eu acho que é o mais justo, né? A gente pedir equidade, e daí é só ver quantos setores. Nós somos 12 colegiados, então que seja dividido por 12. Né? Pega de 100% dividido por 12, vê quantos por cento dá para cada um. E que fique claro daí, né? Que tu possa ter acesso a essas informações, né? Ou a gente pedir uma porcentagem talvez um pouco maior. Eu não gosto de fazer isso, mas a gente pode. E dizer que um dos indicadores é o mapeamento da dança, porque os outros setores não têm nem mapeamento, então, a partir do momento que a gente tem mapeamento, a gente já pode dizer que por isso a importância do mapeamento da dança. Porque aí diz que a dança tem um tamanho, dá os números da dança. Eu vou abrir a palavra para a Magda. Obrigada. Só queria dar um exemplo da orquestra aqui de Caxias, que ela se sustenta a partir de pessoas físicas, né, que pagam imposto de renda, e não sei se é 0,6% ou 8% disso. 6%. 6%, né? Eles podem direcionar direto, né? Então, tu paga X de imposto de renda, tu pode, como pessoa física, passar isso, não só como pessoa jurídica. 6% pessoa física e 4% jurídica. E aí, dos teus 6% que tu tem devido, tu pode dar para mais de um projeto, né? Exato, exatamente. Só eu não estou muito por dentro como é o trâmite disso tudo. É através da Lei Rouanet, né? Então, talvez uma meta possa ser abrir para pessoas físicas poderem apoiar com a LIC. Não dá? Não, porque o nosso imposto vai direto para a federação, né? A gente paga imposto para a federação, a gente não paga imposto para o Estado? O ICMS é para o Estado. É o único imposto que a LIC é o ICMS. Sim, mas ICMS são pessoas jurídicas, né? Não tem pessoa física. Pessoa física não paga imposto para o Estado. Temos a Sinara e a Grazi com a mão levantada na ordem, então é a Sinara primeiro. Não, na verdade, eu até estava colocando, vocês vão falando, eu já vou escrevendo, tá? Como na meta, exatamente, eu gostei dessa ideia da gente destinar um percentual, eu acho que é mais direcionado, entende? Destinar seria o nosso verbo que a gente estava procurando antes, então um percentual, eu sou super otimista, já botei 10%, né? Não sei se é do incentivo, enfim, teria que terminar, mas essa seria uma sugestão que eu acho que seria bem viável, né? Uma ideia, né? Já definir, entende? Porque eu acho bem legal isso da equidade, eu acho bem jóia, mas deixa tudo muito aberto, né? E que nem tu falaste, Cláudia, nós temos o mapeamento da dança, então se a gente puder destinar, que nem tu dizendo, eu estou sendo super otimista, 10% é um monte, né? Do que destinar para... Não é tanto, porque se a gente fosse fazer com equidade, seria 8,3%. Era isso que eu estava pensando, entendeu? Um pouquinho mais acima, quer botar 15% para daqui a pouco a gente negociar, eu acho ótimo também. Só tem que terminar o resto da frase. Vai, Grazi, que é teu agora. Não, na verdade, eu estava só... A gente paga tributo para o Estado, mas quando a gente consome, né?
A Rouanet, as pessoas podem, a pessoa física pode patrocinar projetos via Rouanet, porque desconta do imposto de renda. O imposto de renda, sim, vai direto para a Receita Federal, então a gente não tem como pegar incentivo com pessoas físicas, assim, né? Então, assim, em nível estadual, acho que a gente não consegue por causa disso, porque a gente paga imposto quando a gente consome ali. E aí não, né? Isso não tem como dizer. Mas, por exemplo, ali que tem o FAC, que estavam falando antes, o FAC é composto também pela LIC, né? Porque um percentual do dinheiro que, por exemplo, uma empresa X disse que vai investir não sei quanto no projeto tal da LIC. Tantos por cento desse patrocínio vai para o FAC, assim, né? Tem uma coisa que o FAC, a LIC cria o FAC também, né? Eu não sei quantos por cento eu não sei como é que... Mas eu sei que tem uma história assim, de que um pedacinho desse... O FAC, o dinheiro do FAC vem também da LIC. O Clóvis falou, 10%. Então, 10% de cada projeto da LIC passa na LIC, esse dinheiro vai para o FAC. Assim, então, o dinheiro do FAC também vem dos incentivos fiscais ali, né? Da coisa. Só que é um outro processo de distribuição, né? Agora, esse ano, a SEDAC fez esse, que ela mandou direto para as prefeituras, e as prefeituras têm 4 eventos que tem que escolher, fazer esse edital de fomento direto com as prefeituras, né? Então, não vai ter aqueles editais como a gente tinha nos outros anos de FAC, direto para grupos, assim, concorrerem, né? Como tinha editais de criação e tal. Esse ano, o dinheiro do FAC vai ser diferente, vai ser colocado direto para as prefeituras que entraram nesse edital de fomento, e aí as prefeituras ali têm que destinar, daí é via prefeitura destinar para eventos dentro das suas cidades aquele dinheiro que vão receber do Fundo Estadual de Cultura. Mas só para, como estavam falando desses assuntos, esse pouquinho eu sei, o resto eu também não sei direito. Junta um pouquinho de um pouquinho do outro, um pouquinho do outro, a gente consegue. Hoje eu já aprendi horrores aqui. Então, Sinara, a nossa meta está como? Destinar 10% do valor da LIC para a dança. Só isso, simples, queridos. Apenas isso que nós queremos. Tentar não custa, né? Nem pouco. Prazo 2023? 2. Não. Não sei que prazo, gente. A gente colocou lá a criação do fundo, né? Tem uma meta que é a criação do fundo para que ano que a gente colocou? Espera que eu já olho, só um pouquinho. Criação no departamento, não. Criação do fundo edital. Fundo Estadual Setorial de Dança, 2025. Vocês estão aí? Olha, eu acho que já para o valor de 2024 já pode ser destinado 10% para dança. Eu acho Ainda que... mais agora que eles vão fechar para balanços. Tá. Para organizar outras coisas, né? O pessoal vai... como esse tempo o Conselho do Estado vai ficar tentando aprimorar lá, trabalhando nisso. Responsáveis. Pode entrar na discussão já esse nosso pedido aí. Uhum. Para 2024, acho que já pode ser. Tá aí. Vocês estão vendo? Sim, agora sim. Tá, Sim. responsáveis. Gurias, e o fundo não dá para deixar para 2024 também, ou é muito próximo? Sim, 2024 ficou, Thaís. Tá bom. É que desculpa. O fundo e o incentivo fiscal para 2024, os dois? Não, o fundo está para 2025. Sabe por quê, Thaís? Porque a gente pediu, numa das metas, sim, era os editais bianuais, né? Sim, entendi. Tá. Então, um ano, um edital só para dança. E aí a gente deixou
deixou um tempinho a mais para ser, porque daí eu acho que o edital já é para 2024. E daí a gente deixou um ano para o edital, outro ano para o encontro, e aí a gente mais ou menos planejou para 2025 o fundo, para ser resultado dos projetos de 2024. Tá. É que agora eu perdi a meta aqui, só um pouquinho. Tá, entendi. É aqui. A meta 1 Sim. do Tá. fundo, né? Tá, entendi. Tá. Responsáveis, Aí já tá, SEDAC, Fomento. fica como tá. Eu acho que empresas não são responsáveis por isso, tá? Não. Eu acho. É o Fomento que vai fazer isso. Tá. E os indicadores? Os indicadores são mapeamento da dança, os dados do mapeamento da dança. Pois eu... Quais são os dados? Hã? Alguém perguntou quais são? Viajei? Ok, desculpa. Utilizar os dados do mapeamento da dança. E o próprio Sistema Estadual de Cultura, que tem os 12 colegiados, né? Foi por isso que eu falei num todo, viu, da SEDAC. Só vai ali numerar, vai nomear os órgãos, mas isso faz parte da SEDAC. Eu não entendo bem o que a Thaís fala. Eu acho que meu som é muito ruim desse computador. Vocês entenderam o que ela disse? Não, eu disse, quando você disse o sistema e o fomento, quando eu falei SEDAC responsável, na verdade é a SEDAC, né? Porque o sistema faz parte da SEDAC e o fomento também, da cultura. Então, é a SEDAC que é responsável. Mas a gente diz bem direitinho da onde que vem, para não ter dúvida. Para pôr SEDAC, né? Do lado do SEDAC e o órgão do SEDAC. Tá bem assim? Eu acho que fechou, né? Alguém quer complementar alguma coisa, principalmente na parte de indicadores, eu acho, que sempre é uma dúvida. Vai falando porque eu não tô vendo vocês, tá? Tá faltando agora o outro. Tem mais uma meta que está incompleta? Tem mais uma que está incompleta, que é a... Está faltando indicadores. Espera aí que eu já vou te dizer qual é. Indicadores do eixo 1, a primeira meta, eu acho. Só deixa participação da dança nos editais de fomento. Espera aí. Ai, gente, é a mesma coisa. Quer dizer que tem aqui, ó, tem duas metas iguais. Na verdade, a gente tem aqui... Aqui, eu notei aquilo que a Grazi falou antes também, mapeamento da idade. Eu notei bem, como tu falou, tá, Grazi? Utilizar, mas é a mesma coisa. Garantir a equidade de investimento entre segmentos culturais. Duas metas iguais. Mais ou menos. Aqui a gente pede equidade, lá a gente está pedindo percentual fixo, nem vem. Lá, na verdade, lá tá melhor, porque se a gente for pedir equidade, vai ser 8,5%. E se a gente não pedir equidade, vai ser os 10% que a gente já pediu. Deixa os 10%. Tá, o que a gente faz com essa meta, então? Bom, também tem o seguinte, né? A gente pode não conseguir lá e conseguir aqui, não? Mas, na verdade, lá a gente está sendo bem específico na LIC, né? Uhum. E aqui pode ser qualquer edital de fomento. Incluindo Paulo Gustavo, Aldir Blanc, qualquer outro que venha. Tudo. Tá. Aqui só está faltando, na verdade, isso. Deixa eu ver se é essa meta mesmo. Por que eu não botei lá os indicadores? Parecerista com notório saber e a formação em... Se eu deixar vocês louquinhos de abrir e fechar, vocês não fiquem braba, né? Não. Por que eu não botei aquele indicador ali? Porque eu secolhei. Olha, Sinara, não te julgo, porque eu vou te dizer uma coisa. Era um indicador. A primeira pessoa que eu falava de manhã era a Sinara, e a última pessoa que eu falava antes de dormir era a Sinara também. Olha...
Olha só, a gente pode colocar os dois, né? O que está aqui, enfim, como é que a gente pode fazer metas de momento? Utilizar o mapeamento da dança para garantir a equidade. E os pareceristas com notório saber e formação em dança em todos os editais onde houver projetos que contemplam. Isso vai. Na verdade, uma pena ser nesse formato da tabela, né? Porque podia Como? ser 10 metas bem lindinhas, né? Explicadinhas e simples de entender. O negócio é o seguinte, achem só mais um indicador que eu só tenho essa linha agora. Tá, Não precisa, gruda tudo e deu. tá. Mas querem botar mais um indicador, aquele que a Grazi comentou ou não? Qual foi que a Graça comentou? Eu fiz uma anotação, assim, bem legal, bem acadêmica, em vermelho. Utilizar o mapeamento para garantir a equidade. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Ah. Média das participações de dança em editais. Média das participações da dança. Pode ser uma boa. Acho até que mais que o mapeamento, porque o mapeamento... Vai lá. Pode começar. O que eu li ali foi média da participação das danças editais, né? Vamos ter que deixar isso agora um textinho bonito. Isso, tá? Eu vou escrever aqui e depois eu levo para lá, porque senão eu tiro a anotação. Nós queremos garantir, não. Utilizar. Não, isso é para... São os indicadores, né? Isso. Ah, nós não quer garantir nada, então. A gente quer utilizar, na verdade, essas médias para garantir essa... Mas daí não é uma equidade, né? Não, um indicador seria o número de... Uma média entre o número de projetos de dança inscritos Aí sim. em editais passados. Ou uma análise das participações de dança em editais. Análise é uma boa. Então, vamos lá. Análise das participações. Análise quantitativa. Isso. Boa. Das participações de Projetos de dança em editais. Nos editais dos últimos 2 anos. Nos editais dos últimos... 5 anos. Isso. Por que 5 anos? Lá vamos nós discutir agora. Deixando essa discussão... Deixa para amanhã. Porque 2 é muito pouco. Deixa eles se virarem para perguntar por quê. Tá, isso... 4 anos, que é o tempo de uma faculdade. Análise quantitativa... Tá, pode ser isso ou mais alguma coisa? Não, acho que isso aí tá ótimo. Tá, vamos dar uma passada em todos, então. Deixa eu até tirar esse rosinho aqui, que eu tô achando bem ótimo tirar, tô achando maravilhoso, sensacional. Aqui foi. Fundo Estadual Setorial de Dança, criação do Fundo 2024, SEDAC Fomento. Tá. Criação do departamento. Vocês todos estão vendo, né? Sim, estamos vendo. Tá, posso passar? Sim. Mapeamento. Implementação da dança no currículo escolar, com professores, isso eu acho sensacional, tá aqui a lei, tá tudo certinho, depois eu tenho que ajeitar isso aqui, que eu não sei se é tudo maiúsculo ou não, depois eu vejo. Bienal da Dança. Isso se acontecer vai ser tão lindo, né, gente? Vamos dar para que aconteça. Esse aqui, então,
cai fora. Incentivo fiscal para empresas da dança. Não, tem que botar para cá aquele lá. Que era o quinto, né? Quinta meta. Tá, gente, vocês querem ir encerrando? Eu vou fazendo isso depois, tá? A não sei que vocês queiram. Se eu puder, eu tenho uma outra coisa agora para fazer. Isso, vamos lá. Tá? Vamos fazer o seguinte, peraí, gurias. Eu vou parar de compartilhar para tirar isso da tela de vocês. Eu vou encerrar a gravação, pode ser? Sim. Todo mundo se registrou no chat, por favor? Depois eu vou aí garimpar aí no meio quem tá. Eu já fiz uns printzinhos ali do chat, enfim, então eu vou parar de gravar agora. E que foi, Cláudia? É que eu coloquei minha presença no chat agora. Falei, Cláudia, eu dou presente, só para ficar registrado.